Gostaria de relembrar um pouquinho hoje com os irmãos aqui. No último encontro geral, nós tivemos a visita do Carlos Cardoso, lá de Cascavel, e o Carlos falou-nos de algumas coisas muito importantes. Quando o Géres ressaltou aqui a importância do relacionamento, né, que você não está sozinho no corpo, nós não estamos sozinhos no corpo. E, queridos, se queremos ser edificados, temos que estar ligados uns nos outros. Porque por mais que as palavras, e essa palavra, a palavra do Carlos e outras palavras sejam importantes, quantos aqui lembram? Não precisa levantar a mão, mas quantos lembram do que o Carlos falou? Pensa aí, quem estava aqui. Quantos lembram do que o Carlos falou? Né? Agora nós temos um canal no YouTube, que chique. Já vi lá que nós temos 11 inscritos. Uau! 11 inscritos. E a palavra do Carlos foi a primeira que está lá. Então, queridos, reveja aquela palavra, preciosa palavra. Reveja. Mas termos palavras por termos palavras não vai mudar nossa vida. A nossa vida vai mudar a partir do momento que pegamos a palavra e falamos, queremos viver isso aqui. Por exemplo, quando falamos de educação de filhos, né? Quando falamos de educação de filhos, algo tão fundamental, que legal, né? Que legal ser exemplo, que legal ser amigo, que legal dar instrução, que legal dar disciplina, mas o que é isso? É legal se ficar ali guardado num papel, numa apostila, que a gente acha muito legal, a gente fala para os outros que é legal, mas na hora de praticar, a gente não pratica. Tem sentido? Não vai ter valor algum, é papel, é letra, não vai ter efeito. Então, vai ser bom, a palavra vai ser boa a partir do momento que eu paro, reflito sobre ela, me avalio. Por isso que os irmãos lá no final do Fundamentos põem as questões para considerar atentamente. Por que temos que considerar atentamente? Para ver se estamos vivendo ou não. E aí eu hoje queria comentar com os irmãos, dando uma sequência àquilo que o Carlos falou. O Carlos falou sobre reino de Deus. Essencialmente, Carlos falou sobre reino de Deus e muito do que se fala, talvez de um evangelho que nós ouvimos e nos convertemos nele. Eu me converti naquele evangelho, onde que eu queria ser salvo. Eu queria ser salvo porque eu tive convicção dos meus pecados, mas eu também tinha medo do inferno, eu não queria ir para o inferno. Com certeza eu não queria ir para o inferno, eu queria ir para o céu. Mas também Deus me revelou os meus pecados, eu sabia que eu precisava de Jesus. Eu me converti naquele evangelho, mas um dia o Senhor foi abrindo os meus olhos para ver que o evangelho é muito mais do que um dia você aceita Jesus e agora aguarda o céu. O evangelho é mais do que isso. O evangelho é mudança de vida. E eu gostaria de pegar um gancho daquilo que o Carlos falou, e eu queria citar aqui quais são os obstáculos que impedem a implantação do reino de Deus. Quais obstáculos impedem a implantação do reino de Deus? Queridos, o reino de Deus não vem de forma automática. Entendeu? O reino de Deus na sua vida, na minha vida, não vem de forma automática. Não vem. Interessante que Jesus, na oração que ele ensinou os discípulos a fazerem, ele pede que oremos, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito nos céus. Então, o reino de Deus não é automático na tua vida. Você vai ter que orar, você vai ter que clamar, você vai ter que pedir. E você vai ter que viver aquilo que Deus está falando com você. Em Mateus capítulo 11, versículo 12. Mateus 11, 12. Diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam, preste atenção, queridos. E os que se esforçam se apoderam dele. Então existe um esforço da nossa parte
para se apoderar desse reino. Embora esse esforço seja a menor parte. É a menor parte que cabe a nós, queridos. A salvação não depende de nós, é dom de Deus. Deus quer nos dar um dom, mas cabe a nós pegar esse dom. Então, existe um grande risco. Queridos, existe um grande risco de reino de Deus ser só um conceito. Quero repetir. Existe um grande risco de o reino de Deus em nós ser um belo conceito. Um conceito, mas não uma realidade. Então nós precisamos buscar a Deus e entender e que o reino de Deus para nós não seja só um conceito. Não seja só um conceito, um bonito conceito. Queria que nós abríssemos agora em Mateus capítulo 13. Vamos ler uma parábola muito conhecida, eu creio que todos os irmãos bem a conhecem. Mas vamos recordar essa parábola aqui. E eu quero usar essa parábola para nós avaliarmos quais são os obstáculos que atrapalham a implantação do reino de Deus. Mateus 13, nós vamos ler do 1 ao 23. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves do céu e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. É este o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo o recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Muito bem, queridos. Eu entendo, e já falei isso aqui mais de uma vez, que a parábola dos talentos não é uma parábola que a gente deve aplicar só no início da vida da fé. Existem aqueles que
Lá no começo, quando recebem a palavra, uns recebem, outros não recebem, outros ficam pelo caminho. Eu creio que a parábola dos talentos não, a parábola do semeador, ela deve ser aplicada em toda a nossa jornada cristã, em toda ela. Desde o momento que nos convertermos até o momento que fecharmos os nossos olhos aqui, ou o dia que o Senhor vier nos levar para os ares, para o céu. Em todo o tempo, nós devemos estar avaliando como está caindo a palavra de Deus em nosso coração. Mesmo que já tenhamos uma longa caminhada de fé, em todo o tempo, nós devemos avaliar isso. Lembra que o Carlos falou do risco de abandonarmos a fé? O risco de abandonarmos a fé, ele não se aplica, ele se aplica a nós. Então, a qualquer momento, a gente pode deixar de receber a palavra de Deus, deixar de querer praticar a palavra de Deus, e vamos para o mundo. Aquele que cuida estar em pé, diz a palavra, né? Cuidado para que não caia. Então, quais são os obstáculos para a implantação do reino de Deus? Na parábola, fala que um primeiro grupo de sementes caíram no caminho. Caíram no caminho. Queridos, o que é o caminho? O caminho é aquela terra dura. Né? Normalmente, quando a gente vai aí fazer o pessoal aí que vai para o morro, aí sobe o morro, tem ali uma trilha. Tem mato dos dois lados, mas naquela trilha o que tem? Não tem nada, tem uma trilha. E normalmente aquela trilha é uma terra dura. De tanto ser pisada, aquela terra fica dura. E ali não cresce mato. Então, um primeiro tipo de problema são as pessoas que têm dureza de coração. O primeiro obstáculo é a dureza de coração. O Carlos falou um negócio muito interessante aqui que eu queria recordar. Que um sinal do reino de Deus em nossas vidas, um sinal que temos o reino de Deus em nossas vidas é o quebrantamento. Novamente, o quebrantamento deve acontecer na conversão. Nós lemos lá em Atos 2, aquela multidão que ouviu a primeira pregação de Pedro, e diz que quando eles ouviram a pregação de Pedro, eles procuraram Pedro e falaram, se é assim, o que faremos? Veio uma convicção de pecado, veio uma convicção que eles estavam mal, eles estavam quebrantados. Queridos, se nós queremos permanecer no reino de Deus, nós temos que ter sempre um coração quebrantado. Porque a partir do momento que o nosso coração deixa de estar quebrantado, aquele caminho aquela terra começa a ficar dura. Aquela terra começa a ficar dura. E aí, nós nos damos ao luxo de começar a selecionar o que vamos fazer e o que não vamos fazer. Nós achamos que temos o direito de, quando o Espírito Santo fala conosco, de áreas de nossas vidas que precisam ser mudadas, e Ele fala claramente o que precisa ser feito. E a gente se dá o direito de falar, isso não. Isso não. Falamos aqui de disciplina de filhos, pouco. Mas muitos falam, não, isso não. O que falar de relacionamento entre marido e mulher, onde tem tantas demandas e coisas para serem feitas, e de repente a gente começa a falar, isso não. Que falar no relacionamento entre irmãos. E queridos, atire a primeira pedra quem não erra um com o outro aqui. Quem nunca errou com outro irmão. E aí, para aquele que errou, vem o Espírito Santo e fala, cara, você tem que ir lá acertar, você tem que ir lá pedir perdão, você tem que ir lá corrigir. E a pessoa se dá o direito de falar, isso não.
Ou aquele outro que foi ofendido, e que o Espírito Santo fala com ele, cara, você tem que perdoar. Você tem que perdoar. E ele se dá o direito de falar, isso não. Então, queridos, o primeiro obstáculo que não permite que o reino de Deus viva em nós é o coração duro. Interessante quando nós falamos sobre casamento e sobre divórcio. Nós não cremos pela palavra de Deus, não é uma doutrina nossa. A palavra de Deus diz assim, que não existe divórcio. E quando Jesus foi questionado sobre esse assunto pelos fariseus, e que falaram, mas por quê? Quando Jesus falou, olha, não é assim, no princípio Deus uniu homem e mulher, então que Deus uniu o homem não separe. E os fariseus não ficaram contentes com aquela resposta, não é? Os fariseus não ficaram contentes com a resposta. Mas então por que Moisés permitiu da carta de divórcio? Jesus respondeu o quê? Por causa da dureza dos vossos corações. A pergunta é bem simples, queridos. Há lugar no reino de Deus para duro de coração? Não há. Não há lugar no reino de Deus para duro de coração. Então, queridos, se nós estamos no reino, e aqui lembro de Pedro, final de João 6, Jesus dá um duro discurso. Ele tinha acabado de multiplicar os pães, tinha abençoado a multidão, e aí a multidão veio conversar com ele, e começam a questioná-lo de várias coisas. E aí Jesus falou, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E começa a discorrer sobre isso. No final, diz lá a palavra de Deus que muitos dos seus discípulos o abandonaram, falando assim, duro é esse discurso, quem poderá suportá-lo? E aí Jesus, olhando para os 12, falou, vocês não querem ir? Nós corremos um grande risco aqui, eu falo nós, Géres, Wagner, eu, os outros irmãos que cooperam na liderança. Às vezes querendo manter irmãos, a gente ficar fazendo malabarismo. Jesus não fazia malabarismo. Com toda a graça e amor, ele não deixou de falar para o jovem rico o que aquele jovem rico precisava ouvir. Com toda a graça e amor, ele olha para os 12 e fala, vocês não querem ir também? Vocês podem ir. Já pensou, a congregação já tinha diminuído. Né? Já tinha ido embora uma galera. Ficou só 12. Ao invés de ele falar, deixa eu segurar o que sobrou, né? Ele falou, vocês não querem ir também? E Pedro fala, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. O que cantamos aqui? O que nós cantamos aqui? Sobre respirar? Hã? Preciso de ti, mais do que a corça, anseia por águas, assim tenho sede. É isso mesmo? É isso mesmo. Senhor, eu não posso viver sem ti. Senhor, eu não posso viver sem ti. Eu não posso. Será que essa consciência está bem forte em nós? Senhor, eu não posso viver sem ti. Então, queridos, a primeira coisa que temos que sondar o nosso coração. Como que está essa terra? Essa terra está macia ou essa terra tem ficado dura? Esse é um tipo. Um outro tipo, queridos. Um outro tipo é aquela semente que caiu entre pedras, né? Eu diria que ali é o solo raso. Uma semente que caiu no solo raso. Aquele que ouve a palavra do reino, mas não se aprofunda. Ele não se aprofunda. Fica na superficialidade.
É interessante quando nós lemos, quando Jesus vai dar a explicação aos discípulos sobre a parábola dos talentos, sobre a parábola do semeador. É interessante que Jesus começa a falar: a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles se falam por parábolas, para que, vendo, vejam e não enxerguem, ouvindo, ouçam e não entendam e não se convertam. Queridos, havia uma clara diferença entre os discípulos e as multidões. Qual a diferença? As multidões gostavam de ouvir uma boa palavra. Diz lá no final do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, que as multidões estavam maravilhadas daquilo que Jesus havia dito. Mas cadê as multidões? As multidões ouviram a parábola do semeador. Oh, que palavra bonita! Vou postar no meu Face. Vou postar no meu Face essa palavra. É muito bonita, que outros aprendam com ela. Cara, mas quem foi atrás para falar: ô senhor, peraí, não vai embora não. Explica para nós. A gente quer entender. Eu quero entender isso aí. Eu não quero só ouvir uma boa palavra e ir embora para casa. Poxa, que palavra joia. Eu quero entender isso aí. Havia no coração dos discípulos um desejo de entender mais. Eles não se conformavam em ficar na superficialidade. Eles queriam mais. E por isso Jesus falou: a vós é dado conhecer. Por quê? Porque queriam mais. Porque não estavam satisfeitos em ficarem na superficialidade da vida com Deus. O solo raso é aquele que quer soluções para os seus problemas, mas não querem o senhorio do Senhor. Pessoas que procuram a Deus porque querem soluções para os seus problemas, mas não querem ser governadas por Ele. Este é o solo raso. Em João 6, 26 diz assim, não precisam abrir, lá naquele texto que eu falei que Jesus fala coisas duras. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, olha só a intenção, hein? A intenção do coração, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Pessoas que estavam interessadas só em ser saciadas, ter suas necessidades supridas. Qual é o evangelho falso? Um dos muitos que se pregam hoje. Venha a Jesus e você vai parar de sofrer. E o próprio Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições. Ó, tem algo errado aí. Ó. Quem está errado? Jesus ou a mensagem pare de sofrer? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu estou no mundo. No mundo aonde? Em nós. A partir do momento que o reino se instaura em nós. Então tem gente que só está atrás de solução de problema, mas não quer relacionamento com o Senhor. Está incluído nesse grupo de solo raso. Está incluído nesse grupo de solo raso aquele que quer, que um dia quis Jesus para ser salvo e achou que parava por aí. Cara, você aceita Jesus, você está salvo, cara, agora esperar o céu. Rapaz, siga a tua vida, siga vivendo,
do seu jeito, da sua forma, com os seus valores, com os seus conceitos, e aguarde o céu, porque o teu nome já foi escrito no céu. Isso que é o importante. Já comprou, tem um contrato aí. Do jeito que está e fique do jeito que está. Mas você está salvo, fique em paz. Queridos, não é assim. Não é assim. Jesus chamou os discípulos. Jesus chamou os discípulos, e isso também vale para nós. Jesus chamou os discípulos para estarem com ele e os enviar a pregar. Jesus chamou os discípulos para estarem com ele e os enviar a pregar. Então, primeira coisa, Deus quer ter um relacionamento conosco, mas também quer que nós falemos deles, que façamos a obra. João 15:16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Solo raso não dá fruto. Solo raso não dá fruto. Não podemos nos conformar em ser solo raso. Não podemos nos conformar em ficar na superficialidade. Então, o problema aqui, o obstáculo aqui, é não querer mais de Deus. Não querer se aprofundar. Ok? Amém? Então tem o solo duro. Levanta a mão aqui, quantos estão no solo duro? Ainda bem, não estou vendo ninguém. Amém. Solo raso, aquele que quer a superfície, quer as bênçãos, mas não querem as demandas. Cara, para de falar de demanda aí, por favor. Levanta a mão aqui, quem é o solo raso? Glória a Deus. Terceiro tipo de solo. As sementes que caíram entre os espinhos. As sementes que caíram entre os espinhos. Eu vou chamar esse solo, o solo de muitas sementes. Não vou falar de solo entre a terra entre os espinhos, lá, a terra com os espinhos, mas o solo de muitas sementes. Qual é o problema aqui desse solo, queridos? Qual o problema desse solo? E eu creio que esse é um grande problema. Talvez o que mais nos afete. O problema do solo, das muitas sementes, é a competição. O problema aqui é a competição. Coisas competindo com a palavra. Coisas competindo com a palavra. Muitas coisas competindo com a palavra. E aqui, queridos, tem tudo a ver com valores. O que você dá valor? Em outras palavras, o que é importante nessa vida para você? Queridos, vamos citar algumas coisas que são importantes nessa vida. Digam aí vocês, vai. Família. Família é importante demais. Trabalho é importante demais. Reputação, alguém falou, é importante. É importante. Filhos. Filhos é importante demais. Que mais? Dinheiro. Dinheiro é importante demais. Um dia nós vamos ter que entrar um capítulo de dinheiro, hein? Dinheiro é um negócio que a gente fala pouco. E Jesus falou tanto de dinheiro, e falamos tão pouco de dinheiro. Mas dinheiro é algo importante. Ou alguém vive sem dinheiro aqui? Me diga a fórmula. Me dá o caminho. Que mais?
amigos, lazer, e aí teríamos quando a gente vê os 3 tipos de homens, a gente fala muito sobre isso, né? Lá na apostilinha 1, quando falamos dos 3 tipos de homens, das coisas que são importantes para o homem. Queridos, todas essas coisas são importantes. Todas essas coisas são importantes. Mas a questão não é se ela é importante ou não. A grande questão é que lugar estas coisas ocupam nas nossas vidas. Qual lugar estas coisas ocupam nas nossas vidas? Essa é a grande questão. Lucas, capítulo 14, do 16 ao 20, diz assim, não preciso abrir. Porém, Jesus, lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou a seu servo dizer aos seus convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Em outras palavras, dar desculpa. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei-me com minha esposa e portanto não posso ir. Tem algum problema casar aqui, queridos? Tem algum problema? Sim ou não? Não. Tem algum problema? Você comprou lá, você tem uma empresa lá que trabalha com agricultura, comprou um trator e experimentar ver se o trator está funcionando, tem algum problema? Sim ou não? Não. Tem algum problema? Não. Ou você comprar um terreninho para construir uma casa, tem algum problema nisso? Não. O problema, qual era o problema desses homens? Que eles valorizaram mais isso do que o convite para estar ceando com o Senhor, com o Rei. E por que eu acho que isso é um grande problema atual? Porque hoje nós temos muitas demandas. Estamos cheios de demandas. Cheios de coisas importantes. E eu não estou falando que não são importantes. Mas nós estamos cheios de coisas importantes. E o problema não é ter muitas coisas importantes, o problema é quando essas coisas importantes começam a substituir aquele que é o ar que eu respiro. É isso que você cantou, é isso que eu cantei. Eu fico trocando coisas importantes por aquilo que eu falo que é o ar que eu respiro. Tem sentido? Ou não? Alguém está... Alguma coisa está errada nisso aí. Em Mateus 24, 37 a 39, também não preciso abrir, Jesus falando sobre os sinais do fim. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam, e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Algum problema comer? Não tem problema. Algum problema com beber? Não tem problema. Algum problema com casamento, hein, moçada? Por favor, Ismar, não diga que tem problema. Essa parte não. Não tem problema. Qual o problema, querido? O problema é valor. O problema é valor. O problema é que lugar nas nossas prioridades está o Senhor. Ou, quando vem as demandas do reino, e eu fico falando, pô, cara, não vai dar. Ou isso não vai dar. Hoje não vai dar. Hoje não vai dar, amanhã não vai dar. Cara, estar no encontro não vai dar. Encontrar o discipulador não vai dar. Encontrar o discípulo não vai dar. Encontrar o companheiro não vai dar. Por quê? Porque estamos cheios de demandas, de valores.
Estamos cheios de valores. Estamos cheios de valores. E aí, essa terra não dá fruto. A pergunta é: será que vimos a pérola? Verdadeiramente, será que vimos a pérola? Ou nós vamos esperar que a trombeta toque? Porque a palavra de Deus lá fala em Mateus 24:30. Então se ouvirá nos céus o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão. Por que vão se lamentar, queridos? Por que vão se lamentar? Talvez muitos vão se lamentar porque, cara, por que eu fiz escolhas tão ruins? Por que eu escolhi tão mal? Por que, quando o Espírito Santo falou comigo, eu não disse sim? Por quê? E aí, cara, vão lamentar, mas a porta da arca já fechou e a água está subindo. Amigão, desculpa, a água está subindo e não tem escape agora. Não adianta a gente olhar, esperar aquele dia para falar, escolhi mal os valores, me dediquei demais ao meu trabalho, me dediquei demais à minha família, me dediquei demais aos meus filhos, me dediquei demais ao lazer, me dediquei demais à internet, ao Instagram, ao YouTube, ao futebol. Eu gosto de futebol, mas não me dedico demais ao futebol. Não adianta chorar depois, querido. Não adianta chorar. O tempo é hoje, não é amanhã. Até porque ao sair daqui, ou mesmo agora, nós não temos sob nossas mãos o domínio da nossa vida. Mateus 13, 45, 46 diz: outro sim, o reino dos céus, preste atenção, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, deu tudo o que tinha e comprou-a. Quem é a pérola de grande valor? Jesus. Será que nós vimos Jesus? Será que nós vimos Jesus? E quando eu vou fazer o meu tempo durante o dia, amanhã, segunda-feira, quando eu vou fazer, o que eu vou fazer nesse dia de hoje? Será que há tempo para Jesus no meu dia? Quando eu olho o meu dia, será que fala, tem tempo para Jesus aqui? Ah, não, cara, hoje eu estou muito ocupado. Cara, hoje não vai dar. Jesus fica para terça. A leitura da palavra fica para terça, a oração fica para terça, o jejum fica para o ano que vem. O jejum é mais difícil. O jejum a gente joga mais para frente ainda. E a gente vai jogando, vai empurrando com a barriga. E falamos que vimos a pérola de grande valor e cantamos que mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Cadê esse precisar de ti no solo com muita competição? Cadê esse preciso de ti, mais que o ar que eu respiro, num solo que está competindo ali o trabalho fortemente, o estudo fortemente, o homeschool está competindo ali fortemente. Cadê o preciso de ti, mais que o ar que eu respiro? Então, este solo não dá fruto, porque tem competição ali. E a competição é muito valorosa. Cara, não dá para deixar o trabalho, cara. Meu trabalho, cara, não dá. Queridos, eu não gosto de ficar contando de mim, porque parece que eu estou contando vantagem. Eu não quero contar vantagem. Por favor, entenda como um exemplo didático. Eu trabalhei muito na vida
quando eu estava no mercado profissional. Trabalhei muitos finais de semana, virei noites muitas vezes. Na época que não tinha celular, eu dormia com o telefone sem fio do lado da minha cama, para não acordar a turma de casa, porque me acordavam de madrugada por causa do trabalho, muitas vezes. Muitas vezes tinha que sair de madrugada para ir para o trabalho, para resolver problemas. Muitas vezes. Muitas vezes. Minha família sabe como foi isso. Mas chegou uma época, mas eu nunca, em todo esse tempo, e minha família sabe, eu deixei de fazer minhas obrigações, e não por obrigação, porque eu creio que Deus me chamou para isso. E chegou uma vez o meu superior, estava em vias de sair da organização, ele me chama para uma reunião. Eu era gerente de uma equipe grande. E ele era o meu gerente, e ele gerenciava vários gerentes, a equipe dele era muito grande, se pegasse todo mundo. E um dia ele me chama para uma reunião e falou: Ismar, é o seguinte, estão me cobrando que eu vou ter que sair mais um tempo, e eu preciso de um sucessor. E eu gostaria que você fosse meu sucessor. Eu não vou falar de valores, queridos, mas era um bom valor. Muito bom valor. Mas naquela época eu era presbítero em São Paulo, eu fazia homeschool com os meus filhos, tinha uma série de demandas da igreja, e eu nem falei nada para ele na hora, mas a resposta eu já tinha. Falei: podemos conversar depois? Fui para casa, nem fui orar sobre o assunto não, porque eu tinha convicção de Deus. Não cabe na minha agenda isso. Na época, meu chefe, esse meu superior, chegava no trabalho por volta das 7 da manhã e não ia embora senão 7 da noite, se não mais. Esse cara me mandava mensagens no domingo, de trabalho. Eu falei: não cabe nisso para mim. Eu tive que pôr um limite na minha ascensão profissional. Eu tive que colocar um limite na minha ascensão profissional por causa do reino de Deus, que eu entendia que não caberia para mim. Então, queridos, nós não podemos nos esquecer. Nós não podemos nos esquecer de Mateus 25, a parábola dos talentos. O que diz a parábola dos talentos? Que o Senhor foi e deu talentos aos seus servos. A um 5, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Querido, Deus não pede de nós nada, absolutamente nada que não possamos fazer. Não pede. Sem nos dar condições, sem nos dar capacidade para fazer. Então o que ele pede de nós, ele nos dá capacidade para fazer. E vocês sabem que na parábola de 5 talentos, o que ele fez? Ele negociou, ele trabalhou, ele foi atrás, ele correu. E rendeu mais 5. O de 2 foi atrás, correu, negociou e rendeu mais 2. Mas o que o de 1 talento fez? O que o de 1 talento fez? Escondeu. Cara, eu não tenho capacidade, eu não tenho jeito para essa coisa de negociar, de trabalhar para isso. Então eu vou guardar aqui, quando o senhor voltar eu vou devolver para ele. É dele, bom, não perdi. Não é verdade? Vocês conhecem a parábola? Queridos, entre nós aqui, nós somos o grande grupo de 1 talento. Eu não estou dizendo que todo 1 talento esconde. Não, eu não creio assim. Mas eu creio que o Senhor nos deu essa parábola para a gente aprender que a maioria é 1 talento. E meu querido, não importa que é 1, fique alegre por ter 1,
você tem um, ninguém tem nem nada, ninguém aqui está sem nada, mas nós de um talento podemos fazer a multiplicação desse talento no mínimo. E olha que o Senhor, quando Ele volta e vai tomar conta, né, do que cada um fez, o de 5 devolve mais 5, o de 2 devolve mais 2, o de 1 começa a espernear, né? E dá explicação, não pude por causa disso, o senhor é isso, o senhor é aquilo, o senhor é mau, o senhor é ruim, o senhor é cobrador, o senhor é não sei o quê. É? O senhor fala, é mesmo? Sou isso tudo? Pois é. Sabe o que você devia ter feito? Felipe? Sabe o que você devia ter feito, Felipe? Não fique no primeiro banco, primeira coisa. Você devia ter conversado com os banqueiros, rapaz, e posto meu dinheiro lá. Para que multiplicasse. Pergunta é, irmão, você está interessado em multiplicar o seu talento? Sim ou não? O que você está fazendo, então? Você está indo atrás? Uns aqui que querem ganhar dinheiro para casar, né, Guilherme? Cara, eu preciso ganhar dinheiro para casar, vou casar, cara. Casar é caro. Casar é caro, então vai lá, vê investimento, estuda. Não sei se é o Guilherme assim, estou pegando, porque está sentado na primeira cadeira. E vai, estuda como multiplicar, como ganhar dinheiro, como fazer render, e estuda, e gasta tempo, e gasta fosfato. Não gasta tempo, sim ou não? Quem já viu isso aí sabe como que é. Quanta gente gastando tempo, fosfato, para multiplicar o dinheiro, e não está errado. A pergunta é simples. Gastamos esse mesmo esforço para multiplicar o nosso talento? Gastamos, temos esse mesmo peso, essa mesma carga, esse mesmo interesse em multiplicar o que é de Deus? Mas eu estou preocupado com os estudos, eu estou preocupado com a profissão, eu estou preocupado com o que eu vou ser, se eu vou ter dinheiro ou não, e eu gasto tempo com isso, e gasto tempo com aquilo, e gasto tempo. E quando fala, você leu a palavra? Cara, não li, não deu tempo. Não deu tempo de ler a palavra, não deu tempo de orar, não deu tempo de estar com o irmão, não deu tempo de edificar, não deu tempo porque eu estou cheio de compromissos. E nunca tenho tempo porque eu tenho valores que tomam meu coração e minha vida. Essa é a verdade. A gente fala de discípulos, de fazer discípulos, isso é uma coisa que cremos, mas somos ainda muito carentes de melhorar nisso, é fato. E responsabilidade muito é nossa, eu reconheço. Mas você já parou para pensar, cara, eu preciso fazer discípulos. Eu preciso levar gente, eu quero dar fruto que glorifique a Deus. A gente fala de companheirismo, alguns ouvem essa palavra e falam, cara, não sei não o que é, mas tá bom, deixa rolar aí. Um tal de companheirismo. Fala aí de juntas e ligamentos, que todo mundo está ligado. Mas eu estou desligado e tudo bem. É superficial, cara, tá vendo? Às vezes é superficial e tá bom ficar superficial. Tá bom eu não me envolver mais. Tá bom eu não me atirar mais. Tá bom. O céu vai dar jeito em tudo. No final das contas vai dar tudo certo. Não é? No final das contas, querido, vai dar tudo certo. E para terminar, queridos, o solo fértil. Não há obstáculo aqui. Há obstáculo no solo duro. O reino de Deus não se implanta no solo duro. Há obstáculo no solo raso. O reino de Deus não vem no solo raso. Há obstáculo no solo de muitas sementes. O reino de Deus não vem no solo de muitas sementes. Mas o reino de Deus floresce no solo fértil. Para ter um solo fértil,
Quem mexe com agricultura, eu já falei isso aqui. Todo ano vem o gradil. Sabe o que é o gradil? O arado. O arado vem rasgando aquela terra. Todo ano. Todo ano aquela terra é rasgada pelo arado. Todo ano. Todo ano. Todo ano aquela terra está sendo removida, mexida, cortada, revirada, para que dê uma grande produção. Jesus falou, Paulo, na verdade, fala de 2 reinos. Fala, Rogério. É isso aí, Rogério. Paulo fala de 2 reinos. Não fala de 3 reinos. Paulo fala do reino da luz, ou do império da luz, ou do reino da luz e o império das trevas, melhor dizendo, né? Do império das trevas e o reino da luz. Ele não fala de 3. Tem o império das trevas, o reino da luz e tem o reino da penumbra. Aquele que não quiser muito, não quer o império das trevas. Cara, eu não quero o império das trevas, eu não quero império das trevas, não. Satanás reinando sobre minha vida, eu não quero. Mas o reino de Deus também, hein, cara. Vou ficar aqui na penumbra. Tem essa opção, queridos? Não tem. Ou existe o império das trevas, ou existe o reino da luz. Você está em um ou no outro. Jesus fala de 2 caminhos. O caminho estreito e apertado, e a porta larga e espaçosa. Não tem terceira via. nem no Brasil tem terceira via, quiçá no reino de Deus. Não tem terceira via. Querido, ou você está no caminho apertado e estreito, ou você está no caminho largo e espaçoso. Não tem terceira opção. Se cremos que no reino de Deus, temos que nos sujeitar ao senhorio de Cristo. Para concluir aqui, Hebreus 2:1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que dela não nos desviemos, ou jamais nos desviemos. Amém, meus queridos? Queridos, por favor, recebam com carinho essa palavra, não é bronca. O que nós desejamos é que essa congregação seja rica em Deus, de bons frutos, de famílias que priorizam o reino de Deus, de jovens que não se conformam com a superficialidade, que não se conformam com a superficialidade, que jovens que mais do que terem uma profissão, que casarem, estejam interessados nos valores do reino de Deus. Que pais de família que trabalham e trabalham muito, entendam que há limites também a serem estabelecidos. Amém, queridos? Então encarem isso como uma palavra de amor. Fala, Yuki. Bem alto. Queria perguntar se o senhor acha que poderia ser possível ter
dois tipos de solo no nosso coração. Um solo fértil, onde dá frutos, mas que ao mesmo tempo ele é raso, não dá mais frutos. Olha, Yuki, obrigado pela pergunta. Por favor, não faça pergunta difícil, né, Yuki? Eu fico com medo de falar, Yuki, possa perguntar. Eu já falo, ai, meu pai. Yuki, o que vale é se você está interessado em que esse solo dê fruto. Talvez você olhe para você hoje mesmo, como cada um de nós pode olhar e falar, Senhor, olhando para mim, eu não vejo nada. Olhando para mim, talvez seja uma conclusão lícita, queridos. Eu vejo competição. Eu não vejo um solo raso, mas eu vejo coisas competindo. Senhor, eu não sei como lidar com isso. Talvez isso é lícito. Mas, querido, novamente, a marca, se o reino de Deus está em nós, é quebrantamento. Então, alguém quebrantado pode olhar e ver um solo raso e falar, Senhor, eu quero mudar essa história. Ou pode ver competição e falar, Senhor, eu quero mudar essa história. Amém? Pode até ver um solo duro. Porque até para o solo duro há solução, desde que não queira ser mais solo duro. Passa o arado, Senhor. Passa o teu arado, Senhor. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Uma parábola. Só para complementar aqui, Yuki, o solo ele não é bom naturalmente, um solo produtivo. Se você for dar uma estudadinha assim, ler a respeito do padrão de cultivo no Brasil, você vai descobrir que, por padrão, no Brasil, o solo é ácido. Ele precisa de quê? De correção de acidez. Vai precisar lançar lá calcário dolomítico lá para poder corrigir a acidez do solo para que ele seja produtivo. E o solo, como o Rogério comentou ali agora há pouco, ele não fica bom de uma temporada para outra. O que precisa fazer? Como falou o Rogério, tirar as cacas. Precisa passar o arado, precisa remover o que não basta, precisa corrigir com adubo. Você deve ter ouvido aí na mídia recentemente que estava um conflito grande e um temor do governo brasileiro a respeito da compra de adubos, de fertilizantes químicos de países aí que estavam envolvidos em ações de guerra, né? Então estava complicado a importação desses produtos aí. Então o solo no nosso coração é como o Ismar bem colocou. Ele pode ser duro, ele pode ser rochoso, né? Ele pode até ser um solo que ninguém nunca usou, porque é um solo que é o padrão beira de caminho. Né? Ali sempre foi uma estrada que passou carro, que passou cavalo, tal, então é uma área que não é produtiva. Mas se ocorrer o correto tratamento nele, ele vai se tornar produtivo. Então, no nosso coração não existe essa dualidade. Existe o quê? Identifiquei que meu coração está raso. O que eu preciso fazer? Tem que buscar as ferramentas necessárias para que ele seja um solo produtivo, para que ele se transforme num solo produtivo. Identifiquei que o solo do meu coração, que o meu coração, ele é rochoso, ele é duro, ele é superficial, mas eu não quero que continue assim, porque matematicamente eu sei que nesse caminho aqui eu me darei bem. Aí o que eu faço? Eu recorro às ferramentas necessárias e disponíveis para que consiga remover as rochas e as dificuldades ali, para que a raiz da palavra de Deus possa se aprofundar mais, né? Descobrir que no meu coração está cheio de erva daninha, está cheio de espinhos, estão sufocando a palavra de Deus. Mas eu, matematicamente, sei que se eu tomar essa decisão aqui, que se eu for por este caminho, vai ser bom para mim. Aí o que eu faço? Lanço mão de ferramentas e de técnicas necessárias disponíveis para poder arrancar os espinhos, as ervas daninhas, tratar o solo para que ele se torne produtivo. Então note que nós temos, e a palavra de Deus ainda fala assim que os nossos recursos não são
carnais, mas são poderosos em Deus. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, né? Então, a questão justa é essa. É identificar o problema e buscar ajuda, buscar condições para que aquele problema não seja perpétuo, mas que possa passar para se transformar para algo bom. Amém.